Olá, tudo bem? Esse é o Além do Treino, o podcast do time Villeroy. Eu sou o Leonel Villeroy, formado em Educação Física, pós-graduado em Fisiologia, empresário, empreendedor, na verdade, fundador do time Villeroy e estou trazendo hoje aqui um convidado muito especial para mim e para nós do time Villeroy e para muita gente, Cristiano Jaeger. Jäger. Aposto que isso é uma dúvida de bastante gente, como falar, então, Jäger. Então, vou ler aqui o currículo dele. Cris é formado em Medicina pela PUC, com residência em Clínica Médica e Cardiologia, além de mestrado em Ciências da Saúde com foco em Cardiologia. Fellow na European Society of Cardiology. Hoje atua como cardiologista clínico em ambiente hospitalar e de consultório. É pesquisador clínico com experiência em áreas como infarto, hipertensão, insuficiência cardíaca, diabetes e dislipidemia. O Cris, além de todo esse currículo, também ele é skatista, surfista, músico, um amigão aí que eu tô recebendo aqui com o maior orgulho e para trazer para a gente assuntos sobre o treinamento, né? Além do treinamento, cuidados, uma visão de um grande médico. Acho sempre importante trazer isso aí para a gente. Cris, obrigado por ter aceitado o convite no meu primeiro episódio aqui. É uma honra para mim te receber. Então, seja bem-vindo, Cris. Prazer para mim tá aqui contigo e uma honra também ser o escolhido para o primeiro episódio. Tu falasse ali do meu currículo e eu esqueci de passar que eu coordeno a residência médica de cardiologia do Hospital Mãe de Deus também. E tu esqueceu uma coisa no teu currículo, que tu é um treinador. Sou um treinador. Esse talvez seja o principal. Talvez seja o teu principal, aí, um baita treinador. Boa. Obrigado, Cris. Obrigado. É uma honra para mim, é uma honra. Eu gosto muito de falar sobre treinamento e a gente sempre falou bastante sobre treinamento ali durante os treinos lá que tu vai no Villeroy e sempre acabou trocando bastante ideia nesse sentido. Então, eu criei aqui um roteiro para a gente seguir. Então, já vou arrancar te fazendo uma pergunta aqui. Cris, o que é saúde para você hoje? Realmente é uma pergunta ampla e acho que é boa para a gente dar o início e dar o pontapé inicial. Saúde para mim é bem-estar físico e mental. Né? Só bem-estar físico não resolve, só bem-estar mental não resolve. E a Organização Mundial de Saúde ainda inclui nessa definição o social. Bem-estar físico, mental e social. Né? Hoje a gente tem algumas informações, por exemplo, que isolamento social é um problema de saúde. Né? E tem gente que sofre depois fisicamente ou mentalmente, psiquicamente, em razão de isolamento social. Então, eu acho que essa é uma definição que fica bem do ponto de vista de bem-estar. Não é só não ter doença, é não ter doença e ter um bem-estar físico, social e psíquico. Global, né? Global. Sozinho não dá para ser feliz, né? E dentro da saúde, e isso serve também aí para a área onde tu atua mesmo, que é a atividade física, tem uma influência muito grande da saúde física para a saúde mental, da saúde mental para a saúde física. Quem não está bem mentalmente não consegue desempenhar fisicamente. Isso a gente vê até em grandes atletas, né? Por exemplo, do tênis. Tu não falou que eu sou tenista também, né? Tenista! Então, a gente vê do tênis, do futebol e vários esportes, do surf, inclusive. Dentro da preparação física, tem a preparação mental. Muitos fazem yoga, muitos fazem acompanhamento psicológico e psíquico para poder desempenhar bem na parte física. Né? Então, saúde mental é fundamental e está diretamente ligada à saúde física. Né? Sim. A gente tem visto bastante questões psíquicas, né? Entrando nesse âmbito de
acho que da pressão, da exigência, mas aí a gente está falando já de uma exigência profissional, de uma carga, quantidade de trabalho que é colocada nas costas desse pessoal aí. Mas também tu trouxe a questão do isolamento social, e aí eu acho que eu quero entrar rapidamente num questionamento, num ponto que eu acho que o time Villeroy é importante nesse sentido, que é essa proximidade que nós temos lá dentro, e que não é uma academia informal, né? Ela é uma academia familiar, onde as pessoas acabam sabendo o nome dos outros. Existia um estudo chamado Transformational Fitness e o Transitional Fitness, que era comparando as academias low cost com as academias, com os box, com os centros de treinamento, aonde a academia low cost tu entra, ninguém te cumprimenta, tem uma TV rodando na CNN, tu faz tua esteira de fone e vai embora, ninguém nem sabe que tu existe. E nas academias do nosso estilo, CTs, né, que tem essa linha, todo mundo sabe, te cumprimenta, tu acaba gerando uma comunidade e tocando aí no ponto em que tu trouxe ali, que era essa convivência social que acaba agregando. Então, isso é um ponto positivo pra gente, que eu chamo a atenção lá do Villeroy. Não tenha dúvida, eu já tenho grandes amigos lá no time Villeroy. Então, já estou lá contigo aí, acho que é mais de 10 anos, que a gente já faz treinamento juntos. E fiz grandes amizades. E toda vez que eu vou para lá, às vezes o cara vai fazer um treino e não tá com muita vontade. Não, mas eu vou lá pelo menos para bater um papo. E aí daqui a pouco sai o treino e sai melhor do que se esperava, né? Muito legal. Então, o que é saúde para você hoje? Eu acho que o Cris trouxe essa importante definição mais global. O que realmente é importante hoje quando a gente fala em saúde, Cris? Bom, para a gente ter manter o bem-estar, então, físico, mental e social, eu acho que tem vários pontos importantes. Vamos começar com o estilo de vida, né? O estilo de vida é onde a pessoa tem uma alimentação adequada, né? Faz atividade física, né, de maneira orientada, sem exageros e também nem tão pouco, né, nem pouca carga. Um sono adequado, e eu acho que talvez aí seja onde eu peco mais na minha saúde, fazendo um meia-culpa aqui. Então a gente tem que ter alimentação, atividade física e sono. Eu acho que esses 3 pilares são importantes. A partir daí, tem várias outras coisas que podem se encaixar. Revisões periódicas, sistemáticas, seja com médico, cardiologista, ou clínico, ou endócrino, ou, alguém que possa dar essa orientação de saúde. Manutenção de um peso adequado, e aí vem a questão realmente de exercício e de dieta, entram junto na situação do peso. Dentro dos vícios, né? Então, cigarro proibitivo, né? Cigarro a gente sabe que não tem nenhum benefício para absolutamente nada. O álcool, vamos botar no outro vício aí possível, né? De droga lícita, né? O álcool, ele também tem muitos malefícios, mas já houve época em que mostrou-se não tão problemático para o sistema cardiovascular, mas para uma série de outros sistemas, sim, maléfico. Bom, e drogas ilícitas a gente não vai nem entrar, porque isso aí está totalmente fora de contexto. Certo. Da questão cardíaca, vamos entrar um pouquinho, trazer um pouco de assunto mais do ponto de vista da estrutura anatomofisiológica, tá? Do condicionamento central, né? Nós temos dois tipos de adaptações ao treinamento. Seria as adaptações que ocorrem no sistema central, que é a nossa bomba central, né? Eu acho muito interessante. O coração é algo que, quando eu tô aqui me expondo, né? E quero que tu vá me corrigindo aí se eu falar algo que não tá de acordo, então. Por exemplo, o rim, tu pode eventualmente tirar um pedaço dele, ele vai continuar funcionando, pode eliminar, nós temos 2. O fígado, talvez um pedaço, uma cirurgia por uma questão de câncer ou outra coisa.
e assim por diante com vários órgãos, mas o coração não tem essa possibilidade. Não tem como tirar um pedaço do coração, assim, falando de maneira bem superficial aqui para falar com o público em geral, né? E o coração, uma vez que tu nasce, ele começa a bater, ele nunca mais descansa. Então é algo incrível, né? Ele passa anos ali, trabalhando, e se falha, né, uma questão de infarto ou não, se era a hora da pessoa. Não. Então eu acho essa parte linda, bonita, mágica da vida, não é? E, então eu acho isso incrível. Então as adaptações que ocorrem no coração, do ponto de vista benéfico, né? O coração é dividido em 4 partes, 2 ventrículos, 2 átrios, e aí temos ali várias adaptações, como do ventrículo esquerdo, que ele se torna mais eficiente, etc e tal, o retorno venoso, a saída do sangue arterial. Fala um pouco, assim, de maneira geral, traz uma visão para nós das adaptações e o que seria um coração saudável de quem treina, o que tu vê no dia a dia. E para fechar aqui a minha parte, eu me lembro muito de um entrevistador espanhol, que eu não vou me lembrar o nome, ele trouxe um cardiologista muito famoso, que era o cardiologista do Dalai Lama e do Bush, se eu não me engano, na época. Então ele queria entrevistar alguém e disse, esse cara deve ser muito bom, né? Deve ser um expoente, né, na profissão. E ele trouxe o cara e o cara trouxe a seguinte frase, aí eu vou passar a bola para ti. Eu tenho 2 caras com o peito aberto na minha mesa de cirurgia. 2, eu olho os 2. Eu olho e vejo quem é treinado e quem não é treinado, dá para ver a olho nu, ele disse isso. E quem é treinado vai viver e quem não é treinado vai morrer. Na hora que chegou a esse ponto de abrir o cara. E aí eu passo essa bola para ti, Cris. Pois é, olha que máquina perfeita, né, que é o coração, né? Imagina, ele bate, em princípio, um batimento por segundo durante 100 anos, talvez, né? Algumas pessoas até mais do que isso. E claro que tem correções e podem ser feitas correções ao longo da vida, seja medicamentosa ou seja até cirúrgica, mas é sempre com o motor funcionando, né? Não dá pra gente largar na oficina, desliga o motor e corrige. Não. As correções são feitas com o motor ligado, né? Então é uma máquina perfeita e é uma máquina apaixonante. Talvez esse cardiologista espanhol que tu tenha falado seja Brugada, né? Porque são os espanhóis, são 3 irmãos cardiologistas espanhóis de Barcelona, que são certamente os mais expoentes dentro da ritmologia mundial. Então, dentro da parte de arritmias cardíacas, são as pessoas mais influentes, tanto que eles têm nome de síndrome de Brugada, né? Então, talvez seja ele que tenha dado esse detalhe. Essa informação que eu não sei te dizer, assim, talvez seja mais uma frase mais impactante do que dizer, olha, eu olho para esse coração, esse vai viver, aquele não, esse é treinado ou não. É difícil, assim, né? Até porque as alterações são muito microscópicas também, da mesma forma. A gente pode olhar 2 corações e identificar eles pela macroscopia, mas as alterações microscópicas são mais importantes, né? Em relação à possibilidade de tirar um pedaço do coração, que tu colocasse no início, né? O rim a gente pode tirar um pedaço, a gente pode tirar até um rim inteiro e o sistema renal, urinário segue funcionando quase que sem problemas. Tem pessoas que nascem com um rim só, né? Isso existe e não é tão raro e tudo bem, ninguém vai fazer hemodiálise em razão disso, vai viver até os 90, 100 anos, se for o caso. Agora o coração, tirar um pedaço do coração já se testou, sabia? Alguns anos atrás, eu diria talvez uns 20 ou 25 anos, teve um cirurgião paranaense chamado Randas Batista, que testou retirar um pedaço do coração quando o coração sofreu uma adaptação negativa dentro da insuficiência cardíaca, onde o ventrículo esquerdo cresce, em razão de infarto, hipertensão, qualquer causa onde ele cresceu e perdeu a sua conformação elíptica, onde a performance de contração é melhor, e ele se torna uma esfera, e daí vem os termos de coração de boi, coração grande, que é, no fim das contas, a insuficiência cardíaca. E ele tentou tirar um pedaço, uma cunha do coração, costurar ele e fazer ele menor novamente.
e trouxe excelentes resultados, e depois se viu que isso aí era uma farsa e a pesquisa dele não estava bem conduzida. Então, realmente, tirar um pedaço do coração até se testou, mas não dá certo, não funciona. O melhor é não tirar pedaço do coração. Se precisar fazer cirurgia cardíaca, se faz, seja cirurgia de válvula, seja cirurgia de ponte safena ou cirurgia para corrigir uma cardiopatia congênita, né? Isso pode ser feito, mas retirar um pedaço de ventrículo realmente não funciona. Hoje, cada vez mais se faz cirurgias menores, né? Cirurgias pouco invasivas ou até sem abrir o coração, o peito, pelo menos, né? Às vezes, mini toracotomias, né? Ao lado, sem abrir o externo, ou principalmente as cirurgias endoscópicas, onde se faz por catéter, e cada vez se faz mais coisas por catéter. Os stents, que todo mundo já conhece há 30 anos, aí, mais de 30 anos, né? Desde a década de 90 já tem stent sendo colocado, e correções de cardiopatia congênita também por catéter, e agora, mais recentemente, a gente tem trocas de válvulas por catéter, né? Que sempre foi uma cirurgia cardíaca que se precisou abrir peito. A troca fazer. de válvula É válvula tricúspide, bicúspide? A válvula mitral e a válvula aórtica, principalmente essas aí, que são as válvulas que estão do lado esquerdo do coração, né? A válvula mitral entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, e a válvula aórtica entre o ventrículo esquerdo e a artéria aorta. Essas principalmente podem ser corrigidas do ponto de vista endoscópico por artéria, e a válvula tricúspide também tem se feito mais recentemente correções por catéter também, o que é muito bom, né? Não precisar abrir o peito e colocar o sangue para circular numa máquina, que é a circulação extracorpórea, enquanto está sendo feita a cirurgia. A recuperação é muito melhor e os resultados, do ponto de vista de eficácia, são tão bons quanto, ou até melhores, ou até superiores. Menos invasivo. Bem menos invasivo. Então, do ponto de vista de máquina cardíaca, a gente falando aí de um coração que está batendo uma vez por segundo, né? Se a gente considerar que a frequência cardíaca, em geral, é 60 por minuto, normal é de 50 a 100, mas em geral é 60, 70 por minuto. O coração está batendo uma vez por segundo durante uma vida inteira. A gente compra um micro-ondas, usa alguns momentos ao longo do dia, e em 5 anos ele quebrou e tu tem que trocar, e tu manda para assistência e não vai funcionar mais. E o coração está lá. Guerreiro, uma atrás da outra, né? sem problemas. E quando tem problema, um remedinho aqui, um procedimentinho ali, e as coisas se resolvem e segue a vida. Eu acho que eu vou aproveitar a oportunidade aqui também, né? Eu tinha uma arritmia, né, benigna, tá? E o Cris é meu cardiologista. Então, a gente... hoje eu posso dizer que a gente é amigo, né? E também é meu cardiologista. E eu tinha uma arritmia. Então, meu coração descompassava, né? Ficava fibrilando, né? Isso aí. Anarquicamente, assim. Uma sensação ruim, né? E torcia para voltar, por incrível que pareça. Era uma loucura, assim. Isso já me aconteceu em vários lugares, né? Correndo na Inglaterra, voltava pro hotel, esperava voltar e eu falava contigo eventualmente e tal. E aí um dia eu decidi, né? A gente decidiu que realmente estava valendo a pena fazer uma ablação. Uma ablação. Isso é uma cirurgia? É um procedimento não invasivo que faz por catéter, né? Que tu fizesse, né? Então, bom, eu quero dizer que graças a Deus, vamos aqui, 1, 2, 3, nunca mais tive com o doutor Bartolomai. Dr. Bartolomai, também, que é aí um expoente, né? Que fez todo o treinamento dele com o Brugada lá em Barcelona. Sim, né? Isso aí tu tinha me comentado. A turma boa de arritmia tá lá em Barcelona. E aí agora eu vou te passar a palavra para falar um pouquinho disso aí, que eu acho que muita gente tem. Eu acho que o Renato Gaúcho tinha também isso aí. O Renato fez a mesmo que tu. Ablação da fibrilação atrial. Mas ele fez 2 vezes. O Renato Gaúcho fez uma vez, ela voltou, e isso é bem comum, né? Acho que a incidência da recidiva é em torno de 20% a 30%, então não é raro recidivar. Bem alto, né? E aí ele fez o segundo procedimento e não teve mais. Mas era a mesma arritmia que tu.
Então, encorajar, né, todas as pessoas a estar em dia. Isso mudou bastante a minha vida, porque eu tava treinando e chegou um ponto que começou a ser mais frequente o descompasso do coração ali, né? E agora, há anos já faz aí, graças a Deus, tá tudo redondo. E na época, o que tu tinha 30 e poucos anos, né? Por aí, é. Claro que a arritmia é uma alteração cardíaca, uma doença cardíaca que pode acontecer em qualquer idade. Tem arritmias mais benignas, outras mais graves. A tua era uma intermediária, né? A fibrilação arterial é uma arritmia não tão benigna, quando tu fala assim, benigna, não tão benigna, né? Ela tem seus problemas, até risco de AVC em longo prazo, então... Mas a tua foi resolvida. Mas é importante a gente trazer esse assunto porque, com o passar dos anos, à medida que a pessoa vai ficando mais velha, os riscos vão aumentando de doença cardíaca, de qualquer doença, na verdade, né? O corpo vai envelhecendo e qualquer tipo de doença vai aumentando a sua prevalência com o passar dos anos. Mas as doenças cardiovasculares, especialmente aí, ela aumenta de maneira significativa a partir dos 45 anos de idade. E daí progressivamente. E cada vez a gente vê mais pessoas fazendo treinamento físico e às vezes idosos fazendo, e novamente isso é louvável, é bom porque o exercício físico, como eu falei no início da nossa conversa, faz parte do bem-estar, né, faz parte da saúde, de manter a saúde, então deve ser feito o treinamento físico, porém deve ser feito com cuidado, ou pelo menos uma avaliação periódica deve ser contemplada, porque a gente vê cada vez mais pessoas idosas, ou não idosas, mas acima de 45 anos, mais velhos, eu tô com 50, tu tá com 48, né, fazendo exercício e fazendo, às vezes, em alto rendimento e em alta performance, e daqui a pouco vai desenvolver uma doença cardíaca e se imagina que não pode por ser atleta ou por ser fisicamente ativo, e pode sim, porque a idade por si só é o nosso maior fator de risco, né? Sim. Se a gente for considerar qual o risco de um menino de 25 anos, obeso, sedentário, ter um problema cardíaco, e o risco de um superatleta aos 70. O risco do superatleta aos 70 é muito maior. Por mais que seja superatleta, que durma bem, que se exercite, que faça uma boa alimentação, ele tem 70 anos. A idade é o maior problema. Então... esse é um ponto que deve ser sempre enfatizado, né? É importante aceitar, então, e entender que por estar numa idade X, né? Ou seja, acima dos 45 anos, é preciso ter um cuidado maior, né? Sem dúvida. Que legal. As adaptações do sistema central, do coração, tá? Elas, do ponto de vista geral, de quem treina, existem muito mais benefícios do que prejuízo ao longo do tempo. Isso é... Sem dúvida. E eu quero agregar outra pergunta para trazer um pouquinho para quem gosta de entender. O músculo cardíaco, existe um músculo esquelético, músculo cardíaco, o músculo estriado, né? O músculo dos órgãos, né? E o músculo cardíaco, ele é único, né? Então, junto com essas adaptações que eu quero que tu traga pra gente, para quem gosta de saber, eu quero também que tu diferencie um pouquinho, não de todos os músculos, mas pelo menos do músculo cardíaco, que eu acho que o pessoal não se dá conta que é um músculo do músculo esquelético, assim, um pouco fisiologicamente falando. Ambos são músculos estriados, né? Músculo estriado cardíaco e músculo estriado esquelético. E a gente tem o músculo liso, que é a musculatura dos órgãos. Né? Então ele é diferente, é o único músculo que é diferente dos outros todos estriados, né? Então o músculo cardíaco. Tu falaste de adaptações, né, do músculo cardíaco. Ele pode sofrer adaptações em razão de doenças, né? Então, por exemplo, a gente tem um infarto, uma área do coração morre. A pessoa pode morrer no infarto ou não. 20% morre no infarto, 80% sobrevive ao infarto. Mas com uma área
no coração que vai ficar morta, vai fazer uma cicatriz ali. E o resto do coração vai ter que trabalhar por aquela área que, se for pequena, não vai fazer muita diferença, se for grande, vai fazer. E aí, se ele conseguir manter a sua performance e não sofrer uma adaptação significativa e mudar a sua conformação, tudo bem. Mas muitas vezes ele muda a conformação e ele vai crescer para tentar corrigir aquele problema, ele vai trabalhar de uma forma equivocada, não é? A forma que ele pode, para tentar voltar a fazer o músculo funcionar bem. E acaba sofrendo essa alteração. Essa é uma alteração que ela vem de uma doença, de um problema, né? Ok. Mas a gente tem outras alterações que não vêm de doenças, que é o chamado coração de atleta, certo? Então, o que é o coração de atleta? É um coração que cresce, que pode ser um pouco mais grosso e um pouco maior, mas ele não tem doença. Então, se a gente faz uma ecografia ou uma ressonância cardíaca, às vezes é difícil de diferenciar esse coração grande de um coração doente de um coração de atleta. São pequenos detalhes que podem nos auxiliar nessa diferenciação. Eventualmente, se o coração cresce mesmo pelo atleta, a gente tem que pedir para ele segurar um pouco o treino, diminuir o volume de treino, ver se isso aí reverte. Essa adaptação, esse crescimento é mais no ventrículo esquerdo? Ventrículo esquerdo. Fica com menos espaço para receber sangue? Seria isso? Não, ele fica com mais espaço, ele aumenta a capacidade dele, só que isso torna com que as fibras não se encaixem mais de maneira adequada e ele perde performance com o passar do tempo, né? As pontes cruzadas ali. Isso aí. Então, o coração de atleta não é uma alteração benigna, ela é uma alteração que não tem doença em princípio, mas não é uma coisa benigna. O ideal é que o coração mantenha a sua conformação dentro do normal, né? E isso faz parte das avaliações que devem ser feitas em atletas, especialmente atletas de grande volume e de grande intensidade, né? Então, existe acúmulo de gordura na volta do coração? existe. E se o treinamento, né, pode ajudar, pelo fato dele trabalhar, a diminuir essa gordura na volta do coração, e se isso é um objetivo a ser buscado ou não? A gordura visceral, né, que serve tanto para coração quanto para órgãos abdominais, órgãos internos, ela não é benéfica, né? Então, mas todo mundo tem em algum grau. Certo. E certamente a pessoa mais obesa tem mais, especialmente aquela obesidade centrípeta, né? A obesidade central, mas o famoso barrigudo, né? E isso serve para abdômen, serve para coração também. E não é benéfico o ideal, por isso que a manutenção de um peso adequado, de uma forma física adequada, ela serve. Não tem como a gente tirar aquela gordura específica do coração ou dos órgãos ali, é a perda de peso em geral e a manutenção de um peso adequado. E ela adequado. é consumida, no caso? Ela é consumida, justamente. Consumida pelo organismo como energia mesmo. Mas em algum grau todo mundo tem alguma coisa de gordura ali, isso vai acumular. Isso vai ter, né? Ótimo, ótimo, ótimo. Vamos dar sequência aqui. Exercício de força versus aeróbio. Como você enxerga isso? Bom, aí estamos falando de adaptações centrais e periféricas, né? Então, treinamento de força, né? Onde o coração tem que empurrar com mais velocidade, com mais quantidade, podemos dizer assim, para áreas específicas, dependendo da área que está sendo exigida, um treinamento de perna, etc. E o treinamento aeróbio, que o famoso steady state, que tu vai manter uma frequência cardíaca mais equilibrada, mais dentro de um target ali, de uma zona, né? Ou seja, tu vai correr 1 hora a 150, né? Vamos dizer que a gente está... que o praticante está conseguindo ficar dentro da zona, né? Então, como tu enxerga hoje essas adaptações do treinamento aeróbio versus o treinamento de força? E de uma forma geral também, né? Ou seja, o cara sai para correr, mas o cara também tem que ter o seu treinamento de força. Boa, isso aí. Boa pergunta isso aí, eu acho que é interessante a gente ver.
E isso vem de acordo com o que tu faz lá no CT, lá no time Vila Roar, né? Primeiro, eu acho importante os dois, tá? Por isso que o treinamento funcional é o que eu escolhi para ser o meu treinamento, porque eu acho que ali ele mescla muito bem a parte aeróbica e a parte de força, né? E tem momentos em que tu vai um pouco mais para aeróbico, um pouquinho mais para força. Do ponto de vista cardiovascular, o exercício aeróbico é o que está mais associado à saúde cardiovascular, né? Só que isso serve para saúde cardiovascular em termos de proteção de infarto, em termos de tratamento de hipertensão, por exemplo. Hipertensão, que é uma coisa que a gente não falou ainda, mas hipertensão tem que entrar em toda a conversa que se tem do ponto de vista de saúde, porque é uma doença que atinge 30% da população. E quanto mais velho, maior a chance de ser hipertenso. De modo que acima dos 60 anos de idade, metade da população é hipertensa. Ou seja, todo mundo vai acabar hipertenso, né? Modo de dizer, mas é muito frequente. Então, a gente sabe que fazer exercício aeróbico numa frequência aí de 3 a 5 vezes por semana, que é o que o American Heart Association recomenda e a European Society of Cardiology também recomenda, 3 a 5 vezes por semana, mais ou menos de 150 a 300 minutos, né, por semana. Nessa frequência, a gente consegue reduzir de 4 a 8 milímetros na pressão arterial e sistólica. Bastante. Super significativo isso aí, porque tem gente que é um hipertenso leve, só com exercício consegue trazer sua pressão para a normalidade e evita utilizar uma medicação ou posterga, pelo menos, o uso da medicação. Então, do ponto de vista cardiovascular, o exercício aeróbico certamente é o melhor, mas ele não pode ser sozinho, porque, primeiro, por questão músculo-esquelética. Se tu fizer só exercício aeróbico e não tiver um reforço muscular, tu vai acabar te lesionando daqui a pouco. A articulação, seja de joelho, de tornozelo, de quadril, especialmente de coluna, ela vai sofrer muito mais se tu não tem uma musculatura preparada. O músculo que está forte, ele protege a articulação. Então, a gente está falando em manter uma pessoa fazendo exercício não por uma semana ou por um mês, mas por uma vida toda. E isso vai forçar a articulação. Tu que trabalha com atletas de alto rendimento, tu sabe a quantidade de lesões que tu vê, claro, no alto rendimento. Sim. E se a musculatura não está forte, isso aí certamente vai aumentar mais. A gente não está falando aqui de atletas de alto rendimento, a gente está falando de pessoas normais. Sim. Né? E estamos falando de saúde e de longevidade. Como é que uma pessoa vai chegar, isso eu falo para meus pacientes, tá aqui no meu consultório, com 78 anos, tá? Entrou aqui caminhando, como é que tu vai entrar aqui de novo aos 88 anos? Daqui 10 anos, tu vai entrar aqui caminhando, tu vai entrar com uma bengala, tu vai entrar com um andador ou tu vai entrar de cadeira de rodas? Ah, não, cadeira de rodas eu não quero. Não, eu também não quero. Mas o que tu está fazendo para não entrar aqui de cadeira de rodas aos 88 anos? Sim. Se tu não fizer uma atividade física e não tiver um exercício de reforço muscular, especialmente de membros inferiores, que é o que te mantém a caminhada, tu vai entrar aqui numa condição que tu não vai gostar. Sim. Então, é importante ter o exercício muscular de força. E, então só no idoso precisa? Não. Precisa desde o início, primeiro por questão de memória muscular, que é uma coisa que tu entende muito melhor do que eu, né? A gente tem quem faz exercício desde a infância consegue fazer qualquer exercício mais na frente, né? Sim. Então a memória muscular é fundamental. A pessoa que para de fazer exercício, quando volta com mais facilidade por questão de memória muscular e para a questão de conseguir manter toda uma vida fazendo sua atividade, né? Sim, tem a questão da capilarização, né? Que o organismo acaba criando, né, novos microvasos sanguíneos para aportar mais sangue, e aquilo ali não é desfeito. Exato. Do ponto de vista depois. Então tem muitas questões ali que... Vamos elucidar um pouquinho só o que é hipertensão para o pessoal leigo, que se fala muito assim, ó, hipertensão. Aí o cara pensa que é uma coisa assim, nossa, é uma coisa do outro planeta, né? Do ponto de vista prático, né? O que seria a hipertensão, assim? Porque eu acho que eu sempre trago exemplos na prática para as pessoas poderem
estabelecer um raciocínio e dizer, tá, entendi. Eu falo, vou trazer um exemplo, tá? Não de hipertensão, mas eu digo que treinar a parte aeróbia, manter o corpo numa frequência mais alta, né? 150 batimentos, em média, durante 30 minutos, tá? Um trote, uma corrida normal. É como se tu ligasse o motor da piscina. Ou seja, que aquele limo que fica na piscina da água suja vai manter a água limpa nas paredes da piscina ali. Porque senão não teria motor na piscina. Aham. Senão, para que tu vai botar um motor se não precisa, né? Então a circulação, né, o aumento da circulação é importante. Então isso é um exemplo que eu trago para as pessoas entender durante a sua corrida ou durante a sua caminhada que seja, né? Ela está fazendo isso. Ela ligou o motor da piscina durante aquela faixa do dia dela e ela está cuidando da saúde dela. Boa. Acho super importante essa questão de entender a hipertensão. Primeiro, hipertensão é qualquer outra doença, mas hipertensão que tu trouxe eu acho mais importante até, porque por ser mais prevalente e por ter um imaginário diferente. Quanto mais a pessoa conhece sobre a sua doença, melhor ela se trata. Isso é um ponto pacífico, certo? Então eu faço questão de explicar. Isso é legal, hein? Pode repetir para nós aí, eu acho isso bem importante. Quanto mais a pessoa conhece a sua doença, melhor ela se trata. Isso serve, estou falando para doença, mas acho que serve para qualquer coisa. Quanto mais a gente conhece, mais a gente fica engajado na sua atividade, né? Mas para doença serve muito bem. Então vamos lá, hipertensão. Primeiro, o nome da doença é hipertensão arterial. Tá? Então é pressão dentro da artéria, pressão aumentada dentro da artéria. Quanto que é a nossa pressão normal? É abaixo de 120 por 70, 12 por 7. Né? Essa é a pressão hoje dita como normal. Não quer dizer que 12,5, 13 precisa de remédio. Pressão normal é isso. Milímetros de mercúrio. Tá? Então, imaginem que a pressão é a força que o sangue que está dentro do vaso sanguíneo exerce sobre a parede do vaso sanguíneo. Então, pressão é física, né? Força sobre área. Essa é a fórmula da pressão. Isso a gente aprendeu na física no colégio. Então, é a força do sangue exercida sobre a área de secção radial do vaso. Ou seja, se tu tem uma mangueira ali, aquela onde sai água no jardim, aquela água que está saindo fraca, se tu botar o dedo, eu sempre penso assim, e segurar, ela vai aumentar a pressão. Para trás? Para trás. Sim, vai. Só que a coisa é muito mais complexa. Sim. Por quê? Primeiro, que a mangueira ela é rígida e o nosso vaso sanguíneo ele é elástico. É para ser, né? É para ser. O vaso sanguíneo normal ele é elástico. Então, a hipertensão, na verdade, é quando a gente vai perdendo essa elasticidade. Porque quando o vaso é elástico, ele consegue acomodar o sangue que vem numa contração do ventrículo esquerdo. Então, vamos imaginar até para a gente explicar o que é pressão sistólica e diastólica, a máxima e a mínima. Então, o ventrículo esquerdo contrai, que é a nossa bomba é o ventrículo esquerdo. Contrai, abre a válvula aórtica e sai aquele jato de sangue para a artéria aorta que vai mandar para o corpo todo. A artéria aorta é a artéria principal do corpo. Né? Então, vai sangue para o corpo todo a partir dali. E vem aquele bolo de sangue, né? Aquela quantidade de sangue, fazendo pressão sobre o vaso. E o vaso recebe e acomoda. À medida que passa aquele bolo, ele acomoda. Se a gente vai perdendo essa capacidade de acomodação, isso vai virando hipertensão. Mas quando vem aquele soco de sangue, essa é a pressão máxima. É o máximo de força que esse sangue está exercendo contra a parede do vaso. Quando passa aquilo, antes de vir a próxima, é a pressão mínima. Então, a gente está falando de sistólica e diastólica, que é o 12 por 7. Quando ele já distribuiu. Distribuiu e daqui a pouco já vem a próxima. E aí já vem a máxima de novo. E aí, quando ele passou, é a mínima. E essa perda de elasticidade, que é a hipertensão, vai fazendo com que, quando vem aquele bolo, ele segura. Então, aqui, quando era para fazer isso aqui, aumentar a área e diminuir a pressão, aumentar o denominador, né, força sobre a área, e diminuir a pressão, não aumenta a área, fica lá. E a pressão sobe. Então, isso é hipertensão.
perda da elasticidade. Uhum. No fim das contas, hipertensão é igual a rigidez arterial. Aham. Artéria rígida é a hipertensão Entre arterial. aspas, pode-se dizer que é uma artéria que não está saudável. É uma artéria que não está saudável. Não está saudável, perfeito. Ela vai perdendo a sua capacidade de elástica, ela vai se tornando rígida. E isso a gente consegue medir hoje com alguns métodos de avaliar a elasticidade arterial. Né? Uhum. E quais são as formas de recuperar isso? Pois é, aí o tratamento da hipertensão, então quando a gente está falando aí de exercício, que eu falei que o exercício reduz pressão arterial. Como é que reduz pressão arterial? Porque a gente, através do exercício, a gente vai produzir algumas substâncias, entre elas a endorfina, que é um hormônio euforizante, que traz bem-estar, por isso que a gente adora fazer exercício, né? A gente fica viciado no exercício, eu digo que eu sou viciado na minha própria droga, né? Eu produzo a minha própria droga e fico viciado nela, que é a endorfina, e tu também. Eu também. Então, são hormônios que trazem bem-estar e fazem vasodilatação. São substâncias que fazem, não vou chamar de hormônio, mas é uma ação, fazem vasodilatação e conseguem baixar a pressão a partir dessa vasodilatação que a gente mesmo promove. Quando a gente não consegue promover o suficiente para a pressão ficar dentro de níveis normais, a gente bota medicação. Né? E a maior parte dos antihipertensivos são vasodilatadores. Eles vão fazer o que o corpo não está conseguindo sozinho. Fazer a vasodilatação e baixar a pressão arterial. Sim, isso aí é bem importante porque às vezes a gente não quer tomar a medicação, mas a medicação às vezes ela tem a necessidade, né? Ela tem que ser prescrita porque para isso que os médicos, né? No teu caso, o especialista em cardiologia tem a condição de avaliar, olha, tu tem que tomar uma medicação. E é uma doença que não traz sintoma. A maior parte das pessoas que eu trato com hipertensão não sentem nada. Bom, por que eu vou tomar um remédio para o resto da minha vida? Eu não estou sentindo nada. Vai tomar porque esse é o principal fator de risco para AVC e tu não quer ficar sequelado um AVC. Então, se a gente fosse escolher uma coisa só, se eu fosse um gestor de saúde, tá? Eu quero reduzir a quantidade de AVC na minha cidade, eu vou tratar a hipertensão de todo mundo. Isso é o que mais reduz AVC, é tratar a hipertensão. Mais do que parar de fumar, reduzir colesterol. AVC é hipertensão. Infarto, bom, aí tem uma série de coisas que entram junto. Né? Não que isso não seja importante também para AVC, mas se fosse para escolher um só, seria tratar a hipertensão. Então, tu vai tratar a hipertensão para reduzir AVC, para reduzir infarto, para reduzir doença renal crônica, é a principal causa de doença renal crônica e necessidade de hemodiálise, hipertensão e diabetes, juntas, né? Uma ou outra, ou as duas. Reduzir retinopatia, doença de retina que pode levar à cegueira. Reduzir demência. As pessoas, hoje todo mundo tem medo de demência. Né? Também tenho medo de demência, também não quero ficar demenciado, mas e a gente está vivendo mais, o cérebro está envelhecendo, hipertensão tem uma relação direta com demência. Tratar a hipertensão reduz demência. Então, esse é o motivo da gente tratar a hipertensão, não é para te sentir melhor. Não vai te sentir nada. Sim. Eu acho que a sociedade está mudando, isso é óbvio, né? A maneira de se divertir e ser feliz hoje é usando o corpo, né? Ou seja, o pessoal tem associado. Tu é um cara que joga tênis, gosta de surfar, até pegou altas ondas esses dias que eu vi que o mar tava perfeito. Eu vi ali, porra, eu pensei, pra onde que ele viajou? Eu não sabia que o Chris tinha viajado, e era aqui em Atlântida. A Indonésia é aqui. Então, a gente vê que os momentos mais felizes da vida do cara é praticando esporte, né, cara? É impressionante, né? O meu certamente é. Não, eu acho que... Porra. Então, antes, estava associado para nós aqui do Sul, né? Falando aqui da nossa cultura, comer uma churrascada e tomar muita cerveja. Que é algo que hoje, sem julgar ninguém, obviamente, né? Tô falando por mim, assim, por aqueles que estão à minha volta. Cara, a minha rotina é acordar cedo com energia, eu falo isso. Um dos dias que eu mais gosto da semana é o sábado.
Eu acho sábado super especial. De manhã. E por causa do CT, ele tem, parece o nosso CT ali parece outro CT no sábado. Parece outro lugar. E as pessoas estão mais desaceleradas ali. Então eu gosto a minha festa, entre aspas, é quando eu faço ali a meia prova de Hyrox no sábado. Ou hoje, atualmente, né? A gente tem a meia prova ali, tô extremamente. Vai fazer 4 meses que eu faço todo sábado a minha prova. Então Beleza. eu saí de um 41 minutos de realização da minha prova para 34. E dá para diminuir mais, ajustando o tempo que eu paro para tomar água e alguma coisa ali ainda que estamos ajustando para que a prova, para que tu chegue em cada estação de maneira fluida, né? Uhum. Então, mudou isso daí, né? Mudou essa questão de como eu quero aproveitar o meu final de semana. Porque comer demais, beber demais, vai te aniquilando. Então, o que eu quero dizer com isso que eu estou trazendo aqui? Que o bem mais precioso que a gente tem é o nosso corpo, né? É a nossa saúde, de estar bem. Eu, graças a Deus, hoje, até com o acompanhamento que eu fiz contigo hoje, até falando agora aqui contigo, Cris, o cara percebe que a intervenção lá atrás foi parando aqui para trocar essa ideia, eu vi que foi muito importante, olha, fundamental, né? Para que eu possa hoje estar praticando exercício da forma que eu estou praticando, sem nenhuma intercorrência, né? Mandar um abraço lá pro Bartolomai também, outro para ti, agradecer, que foi um sucesso, graças a Deus, há anos atrás, né? Muita gente não sabe e tal, então agora estão sabendo disso, não é nada demais, entre aspas, Claro. também. Mas é isso, então acho que mudou essa busca. Também dizer que o nosso CT, né, o time Villeroy está aberto, a gente vive para isso 24 horas por dia, para dar o suporte às pessoas, desde o destreinado, né, a essa evolução dentro da capacidade funcional de cada um, e também dizer que tem profissionais como o Cris aqui, que está também à disposição para avaliar, para acompanhar as pessoas, né? Nessa caminhada Claro. de um bem-estar maior, né? Com prazer. Eu quero qualquer dia ir lá no sábado. O problema é que eu tô sempre na praia no sábado, né? Então, não consigo te Tá acompanhar, perdoado, tá te perdoado. acompanhar nos sábados lá, mas o Hyrox que tu falas é uma coisa também viciante, né? Eu fiz algumas vezes ali. Mas essa meia prova aí, um dia eu ainda vou fazer contigo ali. Quem sabe um dia chuvoso aí que eu não vou pra praia. Então, acho que estamos chegando aqui ao fim, né, do nosso primeiro episódio. Eu quero, antes de encerrar, agradecer aos nossos parceiros, nossos apoiadores do nosso podcast, né? Hyrox Training Club, hoje nós somos um Hyrox, um centro de Hyrox. Essa é a nossa marca, Villeroy Funcional. Nós temos o Hyrox e o Funcional. Tá? A Big Wolf Wear, a nossa Big Wolf, que é uma fábrica de roupa, tem linha de roupa esportiva e casual. Estou vestindo uma camisa da Big Wolf. A Sports Barber, a barbearia do meu sócio, Carlos Rosito, que está ali na Santana Guaipiranga, tá? A 040, assessoria esportiva, grupo de corrida lá, o Eduardo Caporal, obrigado também pelo apoio. Cris, quero agradecer demais a tua presença. E muito feliz de ter dado essa arrancada nesse projeto. E obrigado. Obrigado demais por ter vindo, por ter disponibilizado teu tempo, criado um espaço na tua agenda, que eu sei que é bem concorrida, bem ocupado. E aí passo a palavra para te fazer um fechamento, mandar um recado para essa galera aí. Eu vou lembrar uma coisa antes de fechar, que tu me agradecesse aí da questão de te auxiliar no tratamento da tua arritmia, mas tu também me ajudou num tratamento que foi de uma lesão de quadril que eu tinha com 30 e poucos anos ali, e eu consultei alguns médicos, 2 me indicaram operar o quadril. Isso fazem quase 20 anos. No ano seguinte,
eu não operei o quadril e corri a maratona de Porto Alegre, né? Então, eu corri os 42 no ano depois que o cara me disse que eu tinha que operar o quadril e que eu disse que eu nunca mais ia poder alongar o quadril com... alongar o posterior, né? Fazer aquela flexão de alongamento posterior, que eu faço todos os dias que eu vou lá no CT, eu faço. Então, isso serviu bastante com o teu treinamento lá no CT, que a gente fez anos atrás, de reforçar core, né? E hoje meu quadril tem alguma coisa ali, mas não me impede de surfar, de jogar tênis, de fazer o treinamento funcional. Então, também te agradecer aí esse auxílio que tu me deu. Queria dar um fechamento, então, aí, dizer que, do ponto de vista de saúde, é o que a gente busca. Eu sei que é o que tu busca, é o que eu busco. Eu acho que quem está lá no CT busca também manter o seu bem-estar, manter a sua atividade física, manter um peso adequado. Vejo pessoas que estão lá treinando, baixando peso. Tem alguns alunos lá que conseguiram uma perda de peso incrível só com exercício e dieta, sem medicação, sem nada. Não que, eventualmente, se for necessário, pode se usar, mas se puder evitar, melhor. Manter um sono, que eu te falei que é a minha meia-culpa, é o meu problema, é dormir pouco. Acho que o sono faz parte. Vi uma série esses dias o LeBron James mostrando quanto que ele dorme. O cara é o maior atleta de basquete de todos os tempos, ele dorme 10 horas por dia. Claro, ele precisa recuperar o seu corpo. O corpo dele é uma máquina. Uhum. E a gente precisa recuperar o nosso corpo, seja no exercício, seja no trabalho. Então, o sono é importante, alimentação é importante, exercício é importante. E uma coisa só, que tu sabe que eu não sou um cara radical para nada, né? Eu sou um cara super moderado. Tu falasse da cervejinha, não tem problema tomar uma cervejinha de vez em quando, comer um churrasco, tá super de boa, eu acho ótimo também. Agora, cigarro, radical, né? Cigarro é zero. Cigarro, ele é a única coisa que eu sou radical, é o cigarro. Na Inglaterra foi proibido agora, a partir dos nascidos de 2009, não podem comprar. Ah, não sabia disso. É algo Olha assim, que interessante. é algo bem proibido. E façam suas avaliações, né? Não vamos deixar para depois do problema, né? Vamos avaliar antes de dar o problema. É muito mais fácil, né? Quem pega, né? Aquela história do quem procura acha, isso aí é mito, né? Quem procura acha antes, resolve. Se acha depois, às vezes não resolve, né? Obrigado, Cris. Obrigado. Então, esse é o podcast do Time Villeroy, Além do Treino. Nosso episódio 1. E um abraço a todos. Espero que gostem e possam tirar muitas coisas para suas vidas. Cuidar, treinar, dormir bem, como o Dr. Cris falou. E, claro, sem radicalidade extrema, mas... O recado que eu deixo também da minha parte aqui, que treinar promove muita alegria e acordar com energia é a melhor coisa que tem. Um abraço a todos, até o próximo.